Glória a Deus. Quarta-feira da fé, quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 9. Glória a Deus. Minha voz também não está muito boa, mas Jesus já está providenciando a melhora da minha voz, amém? Glória a Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 9, a partir do verso 14. Diz assim: Quando eles se aproximaram dos outros discípulos, viram numerosa multidão ao redor deles, e os escribas discutindo com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, ficou surpresa, e correndo até ele, o saudava. E então Jesus perguntou: o que é que vocês estão discutindo com eles? E um do meio da multidão respondeu: Mestre, eu trouxe até o Senhor o meu filho, que está possuído de um espírito mudo. E este, sempre que se apossa dele, lança-o por terra, e ele espuma, arranja os dentes e vai definhando. Pedi aos seus discípulos que o expulsassem, mas eles não puderam. Então Jesus disse: Ó geração incrédula, até quando estarei com vocês? Até quando terei de suportá-los? Tragam o menino até aqui. E eles o trouxeram. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou o menino com violência. E caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai do garoto: há quanto tempo isso está acontecendo com ele? O pai respondeu: desde a infância. E muitas vezes o tem jogado no fogo e na água para o matar. Mas, se o Senhor pode fazer alguma coisa, tenha compaixão de nós e ajude-nos. Ao que Jesus respondeu: se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Diga comigo: tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio, ajude-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que muita gente estava se reunindo, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu ordeno a você, saia desse menino e nunca mais entre nele. E ele, gritando e agitando muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que nós não podemos expulsá-lo? Jesus então respondeu: esse tipo de espírito só pode ser expulso por meio de oração e jejum. Amém. Vamos orar. Senhor meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esse momento, Senhor, nesta quarta-feira da fé, em que queremos juntos ouvir a Tua palavra, ouvir a Tua voz. Senhor, fala com a gente, Pai, nós precisamos te ouvir. Aumenta a nossa fé, que a Tua palavra venha de encontro às nossas necessidades, que a Tua palavra, Senhor, penetre profundamente nos nossos corações, para assim a nossa fé ser edificada mais uma vez. Muito obrigado pelo perdão dos nossos pecados. É isso que te peço e te agradeço pela fé, em nome de Jesus, e que todos digam amém. Glória a Deus, pode sentar em nome de Jesus. Meus queridos irmãos, nós vivemos em um tempo em que a incredulidade, ela está aumentando, e aumentando muito, não só no meio da sociedade em que a gente está vivendo, mas quando a gente fala de incredulidade, a gente lembra logo de quem? Dos crentes. A gente lembra logo dos crédulos. Quem são os crédulos? Nós, os cristãos, os crentes, aqueles que acreditam na verdade. E qual é a verdade? A verdade é a palavra de Deus. E se o número de incrédulos tem aumentado, é porque isso tem acontecido exatamente no meio dos crédulos, ou seja, no nosso meio. Porque lá fora a sociedade já é incrédula por natureza. Mas nós não, nós somos o povo da fé. Quem é da fé, diga glória a Deus. Então, veja bem, nós não podemos permitir que a incredulidade tome conta da nossa vida. Pelo contrário, no nosso caso,
quanto mais a gente ouve a palavra de Deus, quanto mais a gente ouve Deus falar com a gente, é para a nossa fé aumentar ainda mais. Porque a Bíblia fala o que da fé? Que a fé vem pelo ouvir, não é verdade? E o ouvir o quê? Ouvir a palavra de Deus, ouvir o Evangelho de Cristo. É isso que alimenta a nossa fé. Então, no nosso caso, em hipótese alguma, a nossa fé pode diminuir, pelo contrário. Porque, eu não sei se você sabe, é claro que você sabe, que a gente já falou bastante sobre isso aqui, que a nossa fé ela é elástica. Deus deu a mesma medida de fé para todos os crentes, igualzinho. Alguém pode pensar, Deus deu mais fé para o pastor do que para mim. Deus deu mais fé para o diácono Isaac do que para o diretor, o Hugo. Não, não foi assim. Deus deu a medida de fé. Esse A define a medida. Então quer dizer que ele deu a medida de fé para mim, a mesma medida de fé para ele, a mesma medida de fé para o diácono, ele deu a mesma medida de fé para todos nós. No entanto, em várias situações, você ouviu Jesus dizer, homem de pequena fé. Em outras situações, você ouviu Jesus dizer, grande fé vi nesse homem. Você lembra quando ele falou lá do centurião romano? Grande fé vi nesse homem. Então, se Jesus fala em pequena fé e grande fé, porque a fé ela tem uma elasticidade. Ela pode diminuir ou ela pode crescer. Você entende? Quando é que a minha fé diminui? Olha aí. Quando eu deixo minha fé arquivada. Quando eu deixo de obrar a minha fé. O que é obrar a minha fé? É agir de acordo com ela. De acordo com a palavra, porque a nossa fé é na palavra. Então, quando eu ajo segundo a palavra, quando eu ajo com base na palavra, quando eu ajo com base no que Jesus falou para mim, eu estou fazendo as obras da fé. Quando eu faço ao contrário, quando eu não faço as coisas que a palavra me orienta, quando eu não pratico as coisas que Jesus deixou para mim, me ensinou, o que acontece? A minha fé está diminuindo. Mas Jesus quer que a gente tenha pouca fé ou muita fé? Muita fé. Ele quer que a gente tenha uma fé edificada, senão ele não tinha falado, como ele disse lá em Lucas 18, no versículo 8, o que ele falou? Será que quando o Filho do Homem vier, ele ainda vai encontrar fé na terra? Aí a gente acha que ele vai procurar essa fé aonde? Lá no meio dos incrédulos? Não, ele vai procurar essa fé no meio dos crédulos, que somos nós, os crentes. Você entende? Ele vai querer encontrar essa fé na igreja, ele está falando para o povo dele. Será que quando vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Achará fé no meio dos crentes? Então a gente entende que é muito importante a gente edificar a nossa fé. E nesse texto que nós lemos, a gente viu aqui dois tipos de pessoas. Nós vimos aqui os discípulos que não tinham fé para expulsar um demônio, olha aí, você entende? Mas não se davam conta do quanto eles eram incrédulos, não é verdade? Porque se eles fossem crédulos, como deveriam estar sendo, eles não teriam nenhuma dificuldade para expulsar aquele demônio. E temos o homem, que é o pai do menino, que apesar de pouca fé, ele reconhecia isso e pede então ajuda para que Jesus lhe desse a fé que ele precisava. Olha aí, os discípulos não reconheciam que tinham pouca fé, e esse homem reconhece que apesar da pouca fé, precisava que Jesus lhe aumentasse a fé, tanto que ele pediu isso para Jesus. E nós, meus irmãos, quando nós enfrentamos uma situação difícil na nossa vida, o que a gente tem feito? A gente tem usado essa fé, a gente tem pedido a Deus que nos fortaleça, fazendo a gente assim buscar ter a fé suficiente para vencer. Porque veja bem, aí às vezes a gente não entende por que certas vezes a gente consegue superar determinadas situações e em outras vezes situações parecidas a gente não consegue resolver. Por quê? Porque a nossa fé está oscilando. A fé ela não fica estável. Ela está sempre oscilando, ou para cima ou para baixo. Então a única maneira de eu manter a minha fé em alta é observando algumas situações que precisam estar presentes na minha vida e que a gente vê vários exemplos aqui nesse texto. Então a primeira coisa que a gente pode perceber aqui, para ver se a nossa fé está crescendo, ou para que a gente faça a nossa fé crescer, porque isso depende de nós, como nós dissemos aqui, a medida de fé já foi dada. Agora a gente tem que fazer alguma coisa. Isso não tem como a gente não se lembrar daquela parábola dos talentos. É claro que você se lembra, já preguei algumas vezes sobre essa parábola aqui, que o Senhor ia viajar e pegou os seus talentos e distribuiu para os seus servos.
E um ele chamou, deu 5 talentos, outro ele chamou, deu 10 talentos, outro ele chamou, deu 1 talento. Aí quando ele volta, ele vai pedir contas dos talentos que ele deu. O que tinha 10, multiplicou os talentos, ele deu mais. O que tinha 5, multiplicou os talentos, ele deu mais. O que tinha 1 talento, não fez nada com aquele talento. Enterrou o talento para quando o Senhor voltasse, entregasse para ele. O que Jesus disse desse homem? Falou, até o que ele tem, tira dele, porque ele não usou o que foi dado a ele. Assim vale para a nossa fé também. Jesus te deu uma medida de fé. Se você usa, ele multiplica essa fé em você. Lembra? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Ele me deu fé pela palavra. Eu usei, ele vai aumentar a minha fé, ele vai multiplicar a minha fé. Agora, se eu não usei, até o que eu tenho pode ser tirado. Você entende? Então Jesus quer que a nossa fé esteja sempre em alta, meus queridos irmãos. Sem fé é impossível agradar a Deus. Uma das coisas mais importantes da vida cristã é a fé. Sem fé não dá nem para ser salvo, porque para ser salvo você precisa crer em Jesus, crer que Ele é o Filho de Deus e que morreu no seu lugar para perdoar os seus pecados e para que você tivesse a vida eterna com Ele. Ou seja, até para a salvação a gente precisa de fé. Imagina para o restante. Mas muitas pessoas do nosso meio acham que bastou ter fé para o dia da salvação e depois não precisa mais. E se esquece que sem fé não tem como agradar a Deus. E se esquece que a fé foi o estilo de vida que Deus estabeleceu para o seu povo. O meu justo vai viver pela fé. Tudo que aconteceu durante o ministério de Jesus, todos os benefícios que foram concedidos para as pessoas, todos os milagres, todas as transformações, tudo que aconteceu foi preciso que as pessoas tivessem fé. Então não adianta hoje a gente querer viver sem fé e achar que Deus vai fazer tudo na vida da gente. Você viu aí no texto que nós lemos, o que Jesus falou para o homem? Se o Senhor pode, tudo é possível ao que crê. Olha aí. E quem são aqueles que creem hoje? Somos nós. Se tem alguém que tem que ter fé na nossa era, no nosso tempo, no nosso século, somos nós, porque nós somos o povo de Deus. Então, meus irmãos, se a sua fé está fraca, se você tem andado fraco na fé, algumas coisas você precisa fazer. Eu quero ver isso com você nessa noite, de uma forma bem resumida, porque o nosso tempo é curto. Primeira coisa que precisamos entender, temos que ir até Jesus. Versículo 17 do nosso texto, diz assim, Mestre, trouxe-te o meu filho. Olha aí. Então a primeira coisa que aquele homem fez foi pegar o filho dele e levar para onde? Levar para Jesus. Alguém podia dizer assim, leva esse seu filho encapetado lá para o parque, dá uma volta no parque. Aí pega esse teu filho endemoniado e vai fazer uma caminhada com ele. Pega esse teu filho encapetado, leva lá para cartomante, para necromante. Leva lá. Não foi isso que ele fez. Ele pegou o filho e levou para Jesus. Mestre, eu te trouxe o meu filho. Olha aqui o meu guri. Foi isso que ele fez. Então, primeiro, meus irmãos, a gente precisa entender que nós que já recebemos a Jesus como Senhor e Salvador, agora pertencemos a Ele. Agora a nossa vida está guardada nas mãos dEle. Então, se a situação surgiu, a quem que eu tenho que recorrer? A quem que eu tenho que me dirigir? A Jesus. Aqueles outros caras sabiam que só Jesus poderia fazer aquele paralítico andar. A casa estava cheia. Eles podiam ter dito, vamos voltar, vamos embora. Mas foi isso que eles fizeram? Não. Vamos dar um jeito, vamos chegar lá. Porque só Ele pode resolver esse problema aqui, ó. Só Ele pode fazer o nosso amigo andar. Vamos chegar lá, vamos entrar lá, vamos dar um jeito. Deram um jeito ou não deram? Então entraram pelo telhado. Meus irmãos, quem não busca Jesus não tem condição de exercer a fé. Não tem, porque a nossa fé está em Cristo. Se eu não busco a Ele, eu vou botar minha fé em quem? Vou fazer como um monte de gente faz, vou acreditar em mim mesmo, no meu potencial. E se o meu potencial resolvesse alguma coisa, eu não tinha problemas. Concorda? Então, é Jesus o resultado, a resposta, a esperança, a solução
O milagre está nas mãos de Jesus. Diga comigo, meu milagre está nas mãos de Jesus. Então, meus irmãos, eu creio que a única fé verdadeira é a fé que diz: Jesus pode. Porque tudo é possível para aquele que crê, e eu creio que Ele pode. Muitas vezes a gente procura pessoas que acabam nos desestimulando, nos desanimando, ao invés de nos dar uma palavra de esperança. E aí o que acontece? A gente volta pior do que a gente estava. Se a fé estava fraca, a gente vai voltar com ela ainda mais fraca. Então não procure pessoas que não podem te ajudar na sua fé. Pessoas que não professam a mesma fé que você na hora de resolver os problemas. Conselho todo mundo tem aí fora para dar. Você entende? Mas você acha que se conselho fosse bom, as pessoas iam dar de graça? Pois é. Aí alguém lá no mundo cantou assim: se conselho fosse bom, ninguém dava, vendia. Quem lembra disso? Aí, pelo menos umas 5 pessoas aqui lembraram. Você entende? E é verdade, lá fora é verdade, na sociedade é verdade. Qual é o único bom conselho que a gente tem? A palavra de Deus, porque dentre outras coisas, o Espírito de Deus é conselheiro. Diga glória a Deus. É Ele que te aconselha, é Ele que te dirige, é Ele que te mostra o caminho, é Ele que te mostra a solução para os seus problemas. Você pode dar um glória a Deus? Então é a Ele que você tem que recorrer. Vai até Jesus, porque Ele tem a solução para o teu problema. Não fique esperando as coisas acontecerem. Se aquela mulher do fluxo de sangue não fosse até Jesus, ia estar esperando até hoje. Se o pai desse guri não fosse até Jesus, ele ia estar esperando até hoje. O garoto ia estar encapetado até hoje. Você entende? Pois é. Jesus é o endereço certo para a gente encontrar a fé. Diga glória a Deus. Pedro disse certa vez: Senhor, para onde nós iremos, se só Tu tens as palavras? Só as palavras de Jesus podem produzir o efeito que você espera na sua vida. Diga glória a Deus. Segunda coisa que a gente precisa fazer: temos que contar o nosso problema, a nossa história, a nossa dificuldade para Ele. Versículos 21 e 22 diz: muitas vezes esse demônio tem lançado o meu guri na água e no fogo para matá-lo. Olha aí. O que ele estava fazendo? Contando para Jesus o que estava acontecendo. Você entende? Aí às vezes a gente não quer contar. Jesus sabe, Ele sabe, é claro que Ele sabe, mas Ele quer ouvir da tua boca, o que se passa? Porque Ele sabe que quando você conta para Ele, você está, entre outras coisas, desabafando, colocando esse negócio para fora. Você já viu gente que está ali, quase morrendo, com uma situação que está guardada aqui no peito. Aí vai conversar com alguém: o que você tem? Ai, meu peito chega a estar doendo, de tudo que está guardado aqui dentro de mim. Aí quando resolve falar, fala para a pessoa errada, né? Fala para miga, tira o A, fala para miga, ou então para o migo. Não tem que falar para miga nem para o migo, fala para Jesus, conta para Ele. Jesus, Ele quer dialogar com a gente. A gente cansa de falar isso aqui na igreja. O que Jesus ia fazer no Jardim do Éden? Conversar com Adão. Você entende? Ouvir Adão, falar com Adão. É isso que ele ia fazer. Todos os personagens da Bíblia que você vê, que foram bem-sucedidos na fé, tinham um diálogo com Deus. Abraão conversava com Deus, a ponto de Deus chamar Abraão de amigo, tipo assim: ó, senta aqui, Abraão, vamos bater um papo. Davi, quando estava lá nas madrugadas, malhando as ovelhas do pai dele, lá na montanha, o que você acha que Davi ficava fazendo, além de tomar conta das ovelhas? Ficava conversando com Deus. Daniel, lá na Babilônia, apesar de ser cativo, mas o que ele fazia? Todo dia, várias vezes por dia, ia dialogar com Deus. Pô, Deus, a situação aqui está estreita, esse rei está meio doido, agora está enfiado lá no mato, lá, andando igual cachorro. O Senhor precisa tirar a gente daqui. Ezequiel, todos eles falavam com Deus. Aí a gente não quer contar, a gente conta para todo mundo, mas não conta para Deus.
Ah, ele sabe. Tá bom, então guarda para você, explode, né? O peito uma hora vai explodir. Então, a gente tem que falar com ele. Nós temos uma arma poderosa, diga glória a Deus. Que arma é essa que a gente tem? A oração, gente. Oração é conversar com Deus. Todos os louvores que a gente cantou aqui estão relacionados com tudo isso que está sendo dito aqui. Você entende? Entrega a tua oração para Ele. Nós cantamos aqui, entrego a Ti a minha oração. O homem contou para Jesus tudo o que acontecia com o filho dele. Quando a gente conhece a Jesus como nós conhecemos, nós temos essa liberdade de contar tudo para Ele. Todas as nossas dores, todas as nossas mazelas. Ele criou um novo e vivo caminho para que a gente tivesse esse acesso liberado. Então a gente pode confiar todas as nossas dificuldades sem medo de sermos mal compreendidos. Ele não vai te compreender mal, pelo contrário, Ele vai te compreender muito bem. Não tem ninguém melhor do que Ele nesse universo para te compreender. Mesmo que Ele já saiba de tudo, Jesus quer nos ouvir e saber das nossas preocupações. Não ande por aí com o peito queimando, abre esse coração e conta para Ele. Ele está na porta e bate, diga glória a Deus. E Ele diz, se você abrir eu vou entrar e vou cear com você. Imagina você sentado na mesa com Jesus, pela fé, olha que coisa linda a fé. Pela fé você pode viajar, meu irmão. Pela fé você pode como é que se dá o nome? Esqueci a palavra. Pode se transportar lá para a época de Jesus e imaginar você sentadinho com Ele. Imagina Ele promover um banquete, está lá o seu lugar e você e Ele sentadinho, comendo, papando coisas espirituais e conversando, dialogando. E você contando tudo para Ele. Gente, a fé nos permite fazer isso. Você entende? A gente tem um conceito muito equivocado da fé. A fé nos permite fazer isso, nos permite caminhar lado a lado com Cristo. A fé nos permite estender a mão e receber das mãos dEle. Você entende? Então a gente precisa ter essa intimidade com Jesus, essa liberdade com Jesus. Essa intimidade que gera essa liberdade de eu poder estender minha mão e Ele tocar na minha mão. Você entende? Mas se eu não tenho contato com Ele, uma coisa eu posso te garantir, só Jesus sabe o que nós realmente passamos. Ninguém pode mensurar a nossa dor, ninguém pode pegar uma fita métrica e medir o comprimento da sua dor, ninguém pode fazer isso, mas Ele sabe qual é o tamanho da sua dor. Vamos usar um termo mais popular, Ele sabe onde te aperta o calo, e Ele tem a solução para a sua vida. Diga glória a Deus, diga eu creio. Então, meus irmãos, a oração é a maneira certa de falar com Deus. Conta para Jesus tudo o que está acontecendo com você. Aquele homem disse para Jesus, Jesus, muitas vezes ele lança o meu filho na água e no fogo para tentar matá-lo. Você entende? Quando você conta as coisas para Jesus, a sua fé aumenta, porque Ele vai fazer você confiar cada vez mais nele. Porque quanto mais você conhece a Jesus, mais você confia nele. Diga glória a Deus. E a confiança anda de mãos dadas com a fé. Terceira coisa que nós temos que fazer para a nossa fé aumentar em Cristo: não podemos duvidar. Não podemos duvidar. Como a gente é bom nesse negócio de duvidar. Quando é que eu duvido? Quando eu fico, será? Será que Ele pode mesmo? Será que vale a pena me dirigir a Ele? Será que vale a pena procurar Ele? Será que vale a pena contar para Ele? Quando eu faço isso, esse será é dúvida. Você entende? Esse será é dúvida. O será, o quem sabe, o talvez, tudo isso é dúvida. E a dúvida espanta a nossa fé. Versículo 22, ele diz, mas se tu podes alguma coisa, dúvida. Olha aí. Se tu podes alguma coisa, como assim? Ele recorre a Jesus, toma a atitude correta, conta para Jesus, mas a dúvida estava no coração dele. Tanto que ele pergunta para Jesus, Senhor, ele conta para Jesus, no final da narrativa dele ele diz, Senhor, se tu podes alguma coisa. Aí Jesus perguntou para ele, se tu podes alguma coisa, se o Senhor pode, você entende? Ele estava dizendo, perguntando nas entrelinhas, se Jesus podia fazer alguma coisa pelo filho dele.
Você crê que Jesus pode fazer alguma coisa pela sua família? Você crê que Jesus pode fazer alguma coisa por você? Pela sua saúde, pelo seu dinheiro, pela sua mente, pelo seu trabalho? É claro que Ele pode. Você entende? Se eu coloco uma interrogação aí, já entrou a dúvida. E aí nada vai acontecer, porque lá na epístola de Tiago, gente, a epístola é bem clara. Bota lá para mim, diretor, Tiago, capítulo 1, que fala da dúvida. Capítulo 1, versículo não sei o que lá, bota aí para nós. Não me lembro, vou baixar aqui, deixa eu ver. Só sei que é capítulo 1. Tiago, capítulo 1, versículo 6. Obrigado, diretor. Escreve lá para a gente, diretor. Olha lá. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Olha lá. Em nada duvidando. Fé e dúvida podem andar junto? Deus acaba de jogar dúvida para o outro lado da fé. Ele diz, peça, porém, com fé, em nada duvidando. É para onde ele manda a dúvida. Aí ele fala, por quê? Porque o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Quantos aqui já foram no mar? Mais especificamente na praia. Já viu como é que as ondas funcionam? Ela vem e ela volta. Ela vem e ela volta. Por mais agitado que esteja o mar, ela vem, mas ela volta. O que isso quer dizer? Não há constância. A fé é constante. A fé, ela tem que estar presente o tempo inteiro. Então ela é constante. A água do mar não é constante, ela vai e volta. Imagina uma fé que vai e volta. Enquanto ela vai, você está bem, quando ela volta. Como é que você fica? Vai afundar? Então aí ele diz, ó, peça, porém, com fé e nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar. Olha a comparação que ele faz. Impelida e agitada pelo vento. Agora bota o próximo versículo. Olha lá. Passa para o próximo, por favor. Que uma pessoa dessas como? Que duvida, que está igual a onda do mar. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa. Olha aí. Que uma pessoa que não tem constância, não tem uma fé constante, não pense que vai receber do Senhor alguma coisa. Ou seja, vai precisar de um milagre, não vai alcançar, não vai receber. Por quê? Está inconstante, está duvidando. Bota o versículo seguinte, que diz mais. Sendo indecisa, olha aí, e inconstante em todos os seus caminhos. Olha aí. Você entende por que não vai receber? Ah, uma hora eu creio. Não, eu creio que Jesus vai fazer. Aí daqui a pouco, mas será que ele vai fazer? Olha a inconstância. Eu não acabei de dizer que creio. Aí eu chego lá na minha casa e vejo a mesma situação. Está tudo a mesma coisa. Será que Jesus está fazendo alguma coisa mesmo? Será que realmente ele fez? Ai, meu Deus. Eu acho que eu estou enganado, estou enganada. Essa pessoa é inconstante. É essa pessoa que a Bíblia está dizendo que não vai alcançar nada do Senhor, porque ela é inconstante em todos os seus caminhos, em todas as situações da vida dela. Então essa pessoa não vai alcançar nada do Senhor. É indecisa. Temos que tomar uma decisão. Fé é decisão. Eu creio, então eu creio. Eu não posso abrir mão da minha crença, eu tenho que agir de acordo com aquilo que eu digo que creio. Se eu creio que Jesus pode, eu vou bater pé até o fim, que Ele pode. Eu não vou me deixar levar pelo que os meus olhos veem. Vou me deixar levar pela fé que está no meu coração. Você entende? Pois é, porque senão eu não vou receber nada do Senhor, eu não vou ver a resposta, eu não vou ter a solução, eu não vou receber o milagre. Não adianta eu dizer só de boca que recebi o milagre. Se você não usar a sua fé, deixar a dúvida entrar, deixar o medo entrar, não tem milagre. Essa é a realidade. Por isso que Jesus falou, o meu justo viverá pela sua fé. Muitas vezes, por tantas decepções que as pessoas têm na vida, os crentes, alguns crentes, acabam perdendo a fé, deixando a fé diminuir. Tem medo de viver e agir pela fé. Ah, tá, eu vou agir pela fé, eu vou dizer que ele faz, e se ele não fizer? Pois é. Sabe o que acontece? Aí a gente lembra daquela declaração. Deus deu, Deus tirou.
Louvado seja o nome do Senhor. Declaração de fé. E aquela música: se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, Ele continua sendo Deus. E continua sendo fiel. Aí no final de tudo, o homem pôde dizer: antes eu te conhecia só de palavras, só de ouvir falar. Mas agora os meus olhos te veem. Te pergunto, os olhos naturais dele estavam vendo Deus? Mas ele estava vendo Deus agora com os olhos da fé. E pelos olhos da fé ele enxergava a poderosa mão de Deus agindo a favor dele. E ele pode dizer: em breve ele se levantará ao meu favor. Eu sei que o meu Redentor vive e vai se levantar a meu favor. Você entende? Quando que ele disse isso, estava tudo legal na vida dele? Não estava. Ele estava cheio de pereba. O caco de vidro cantou na carcaça dele. Estava todo machucado. Você entende? Eu sei que o meu Redentor vive, em breve ele vai se levantar a meu favor. No final de tudo, meus filhos, Deus restituiu muitas vezes mais o que ele supostamente havia perdido. A sua vitória está a caminho. Diga glória a Deus, assim como a dele estava. Creia que ela vai se manifestar em nome de Jesus, no tempo determinado por Deus. Vai acontecer. Se demorar, espera, porque não falhará, diz o Senhor. Glória a Deus. Não duvide, confie em Jesus. Ele é a nossa certeza da vitória. Ele disse para o homem do nosso texto: tudo é possível ao que crer. Então a nós só resta uma opção: crer, viver pela fé. Mas uma coisa que a gente precisa fazer, quando a nossa fé está baixa e tudo parece perdido, a gente precisa pedir mais fé ao Senhor. Senhor, aumenta a minha fé. Aquele homem disse: Jesus, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. O que aquele homem estava dizendo? Jesus, eu creio no Senhor, mas a minha fé está lá embaixo. Não tem hora que a gente está assim? Gente, bota uma coisa no seu coração. Ó. Nós somos crentes, não somos super crentes. Tem crente que acha que é super. Minha fé nunca vai estar em baixa. Uma vez ou outra ela vai cair, vai estar em baixa. Aí o que você faz? Um monte de crente desiste quando a fé está em baixa. Tem uns que desistem até de ser crente. Volta para o mundo. Volta para o mundo. Inclusive essa semana vai trocar o lama. Vai trocar o Dalai Lama, vai eleger outro lama, outro Dalai Lama. O líder budista. Aí tem gente que deixa de ser crente vai ser budista. Aí vai recitar o Daimoku, na minha hora ninguém que ó, na minha hora ninguém que ó. Tem outros que vão deixar de ser crente e vão ser espírita. Vai reencarnar e voltar um cachorro. Vai ficar melhor. Você está entendendo? Não pode desistir quando a fé está fraca e a vitória parece perdida. Fala com Jesus: Senhor, me ajuda na minha fé. Aumenta a minha fé. Era isso que esse homem estava dizendo. Recorre a ele disse: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Busca Jesus com esse coração aberto. O que a gente precisa aprender também é abrir o coração para buscar Jesus. Tem crente que vai buscar Jesus com o coração fechado. Quando é que meu coração está fechado? Quando está cheio de coisa que não presta, quando está cheio de rancor, está cheio de mágoa, está cheio de ódio, está cheio de inveja, está cheio de porcaria. Esse coração está fechado. Você entende? Coração aberto é um coração limpo, coração que perdoa, coração que pede perdão, coração que não abre mão de estar com Cristo, de estar com os irmãos. Esse é o coração aberto. Você entende? Deus não trabalha em corações fechados. Eis que eu estou à porta e bato. É assim que ele trabalha. Por isso tem um monte de crente aí padecendo. Um monte de crente aí comendo o pão que o diabo amassou.
O pão que o crente tem que comer é o pão que desceu do céu, é Cristo, não é o pão do capeta, o pão do inferno não é para você. Aleluia. Mas tem um monte de crente comendo pão do inferno, que ainda não aprendeu a ser crente, ainda não entendeu a fé, ainda não entendeu que Cristo não trabalha na ilegalidade. Coração fechado é ilegalidade para Cristo. Você entende? Então abre esse coração, que Ele quer operar poderosamente na tua vida, Ele quer aumentar a sua fé. Você entende? Peça fé a Jesus de todo o teu coração, com esse coração aberto. Foi isso que aquele homem fez. Eu imagino, pela sequência da narrativa, tá? Pela sequência da narrativa no texto bíblico, eu imagino que aquele homem agora, nesse momento que ele fala isso para Jesus, ele estava chorando. Senhor, eu creio, mas me ajuda na minha falta de fé. Eu creio, mas eu não estou conseguindo agir de acordo com essa crença, Jesus. Me ajuda, Jesus. Eu não quero mais ver o meu filho assim, me ajuda, Jesus. Aumenta a minha fé, eu preciso ver essa fé trazer à existência, esse milagre na vida do meu filho, que só o Senhor pode fazer. Você entende? Pois é. Ele sabia, porque Jesus falou para ele, tudo é possível ao que crê. Ele falou, Jesus, eu não estou com fé suficiente para receber isso, me ajuda, aumenta a minha fé. Você tem pedido isso para Jesus? Ou você tem ficado com cara de tacho diante das dificuldades da vida? Pois é, não é isso que Jesus espera. Pedi e dar-se-vos-á. Diga comigo, pedi e dar-se-vos-á. Então pede para Ele, Senhor, aumenta a minha fé não está sendo suficiente, aumenta a minha fé. Lembra, a fé é elástica, ela aumenta ou ela diminui. Você quer ver a sua fé aumentada? Pede para Jesus. E para terminar, mas uma coisa que a gente tem que fazer, para a nossa fé aumentar. Disciplinas espirituais, meus irmãos. Disciplinas espirituais. Que são disciplinas espirituais? São as práticas espirituais. Principalmente jejum e oração. São armas que o Senhor deixou para nós. Leitura da palavra, meditação na palavra, louvor e adoração, adorar o Senhor. Não é só adorar com cânticos, não, com a vida. Adorar o Senhor com tudo que sou, com tudo que tenho, de todo o meu coração, uma adoração sincera, falando com Ele, conversando com Ele, recorrendo a Ele, você entende? Tudo isso vai ajudar a minha fé a estar em alta. Quando os discípulos perguntaram para Jesus por que eles não conseguiram expulsar aquele demônio, Jesus respondeu que foi por falta de jejum e oração. Falou, certos tipos de capeta, de emissário do capeta, certos tipos de demônio, certo tipo de sentimentos que vêm do inferno, só jejum e oração. Tem que jejuar, jejum e oração, para vencer as batalhas espirituais. As nossas batalhas são espirituais, meus irmãos. Entenda isso. A nossa luta, a Bíblia é bem clara quando ela diz que a nossa luta não é contra pessoas. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra sangue nem contra carne, mas contra os principados do mal, as potestades e os principados do mal. A nossa luta é contra o inferno, meu irmão. E a gente insiste em lutar contra pessoas, lutar contra sangue e carne. Aí ele também disse, as nossas milícias, ou seja, as nossas lutas, as nossas batalhas, as nossas guerras não são carnais, as nossas armas não são carnais, elas são poderosas em Deus. Você entende? Pois é. Mas aí a gente esquece. Por isso que eu estou falando, o crente tem que ser bíblico. Tem que usar a Bíblia, tem que ler a Bíblia, tem que guardar algumas coisas da Bíblia. Senão vai viver de qualquer jeito, vai viver como qualquer um lá fora vive. E os resultados vão ser os que qualquer um lá fora tem. E não é isso que Deus tem para você. Deus tem vitória para você. Deus tem milagre para você. Mas cadê você? Cadê você? Eu fico imaginando pela fé, quando Adão fez o que não devia ter feito. Vou chegar mais para cá. Tá bom aqui? Quando Adão, diretor, você é que fala. Ó, quando Adão fez o que não tinha que fazer, qual foi a primeira coisa que ele fez? Se escondeu de Deus.
Aí Deus, na viração do dia, chega lá no jardim. Qual é a primeira coisa que Deus fala? Adão, onde estás? Imagina aquela voz ecoando como trovão. A Bíblia diz que a voz do Senhor ecoa como trovão. Imagina aquela voz ecoando pelo jardim. Adão, Adão, onde estás? Isso é eco, tá? É eco. Você imagina, né? Agora, será que ainda hoje, no nosso tempo, depois de toda a bagagem que a gente tem da Bíblia, Adão não tinha Bíblia não, meus irmãos. Deus falava com ele, tete a tete, todo dia. Nós temos essa Bíblia, que Deus deixou para nós, com tudo que a gente precisa fazer. Mas ainda hoje, a gente pode ouvir Deus virando para um monte de crente e perguntando, fulano, cadê você? Onde você está? Você entende? Por quê? Está fazendo um monte de bobagem, um monte de coisa errada, não está fazendo o que Deus quer que faça, não está vivendo pela fé, não está buscando o Senhor. Você entende? Não está orando, não está jejuando, não está lendo Bíblia, não está, mal vem para a casa de Deus, mal vai para a casa de Deus. Esse está ouvindo, fulana, onde você está? Onde é que você tem andado? Lembra, no fim de semana a gente pregou aqui sobre o filho pródigo. O filho que ficou em casa. Estava o tempo inteiro em casa, mas estava longe do pai. Longe da casa do pai, longe do pai. E estava na casa. O que isso quer dizer para nós? A gente está na igreja, está vindo à igreja, mas não tem nada a ver com o pai, não tem nada a ver com a fé que o pai quer que a gente tenha. O pai tem que estar gritando o tempo todo, cadê você? Está nessa batalha aí, desesperado. Cadê você? Eu quero te abençoar, eu quero te dar a vitória, mas cadê você? Chega perto de mim. Você entende? Teve até um poeta popular que algumas décadas atrás escreveu um verso onde ele disse assim: então eu choro esta solidão, você perto dos meus olhos, mas tão longe do meu coração. Interessante, né? É isso que acontece com a gente, quando a gente está longe de Deus. A gente está fisicamente perto dele, mas o nosso coração está distante. Ele não falou isso para os fariseus. Ele disse, vocês me honram com os lábios, me adoram com os lábios, mas cadê o coração de vocês? O coração de vocês está longe de mim. Aí Jesus disse a consequência disso. E por causa disso, porque o coração de vocês está longe de mim, em vão vocês me adoram. Olha aí, cabe na poesia que o poeta popular escreveu, né? Ele copiou da Bíblia. Você entende? A gente está tão perto, mas tão longe do coração de Deus. Não consegue alcançar o coração de Deus. Você entende? Então a gente precisa ter essa proximidade. E o jejum torna a gente mais sensível. O jejum não muda a situação, não. Tem crente que pensa, eu vou jejuar, que essa situação vai mudar. Não, você vai jejuar porque é você que vai mudar. É você que vai se tornar mais sensível à voz de Deus. Jejum não opera milagres. O milagre que o jejum opera é transformar você, tornar você sensível. É como se fizesse uma limpeza na sintonia do seu rádio. O rádio está chiando, aí você vai lá, dá um toquezinho no botão, isso é chamado de sintonia fina. Fica limpinho o som. Você entende? É isso que o jejum faz. E a oração traz você para perto de Deus. É como se Deus estivesse dizendo, senta aqui do meu ladinho, vamos conversar. Como é que você está, Adão? Como é que foi o dia aí no jardim? Como é que você passou? Deu nome para o cachorro, deu nome para o gato? Você entende? Bate papo com Deus, é isso que Ele quer com você, é isso que Ele quer comigo. Para que a nossa fé possa aumentar. Porque aí Deus vai se revelar para você, de glória em glória, de fé em fé, cada dia mais. E quanto mais Ele se revela, mais você confia. Quanto mais Ele se revela, mais a sua fé aumenta. É assim que funciona. E é isso que Ele quer para você. Para que na hora da dor, principalmente, você nunca se esqueça do que Ele disse para esse homem. Tudo é possível ao que crê. Eu posso, porque eu sou, diz o Senhor. Amém? Aplauda o nome dele e fica de pé em nome de Jesus. Glória a Deus.